A bandeira americana poderia voltar a tremular sobre a embaixada dos Estados Unidos em Cabul. Desta vez, com o Talibã no poder, o ex-embaixador dos Estados Unidos, Ronald Newman, diz que sim. Sim, eu consigo imaginar isso. Acho que o Talibã teria que fazer algumas mudanças em suas políticas, principalmente por causa da reação política interna nos Estados Unidos a simplesmente ignorar o que eles estão fazendo com as mulheres, em especial. Acho que isso seria muito forte, mas há razões para reabrir e consigo imaginar bem os Estados Unidos fazendo isso. Apesar das imagens de americanos tentando sair de Cabul em 2021, manter algum tipo de relacionamento com Washington nunca esteve necessariamente fora de questão para o Talibã. O Talibã deixou claro, mesmo durante as negociações em Doha, que queria manter uma relação política. Eles queriam que os militares fossem embora. Na verdade, algum engajamento já está acontecendo. Autoridades dos Estados Unidos viajaram para Cabul para conversas, enquanto Washington ainda tem motivos práticos para lidar com o Talibã onde seus interesses se sobrepõem. Os Estados Unidos já estão lidando com o Talibã de forma pragmática em certas áreas. Já houve missões para Cabul, especialmente relacionadas à libertação de reféns americanos que estão detidos no Afeganistão e também ao contra-terrorismo. Mas o próprio Talibã continua sendo profundamente problemático. O tratamento dado às mulheres tornou-se ainda mais extremo, enquanto permanecem sérias dúvidas sobre a presença da Al-Qaeda e de outros grupos militantes radicais atuando no Afeganistão. De certa forma, a resposta é sim, mas em outros aspectos, de forma preocupante, não. Certamente não mudou. Piorou, apresentando uma visão quase medieval do Islã que não é compartilhada pela maioria dos estados muçulmanos. Mas se afastar também tem consequências. A Rússia já reconheceu formalmente o governo do Talibã. A China construiu laços estreitos sem fazer isso formalmente. E os vizinhos do Afeganistão estão expandindo constantemente as relações comerciais e políticas. Primeiramente, nós já ficamos fora do Afeganistão várias vezes no passado. E eu diria que toda vez que viramos as costas para o Afeganistão, acabamos levando uma mordida em alguma parte sensível. Os vastos recursos minerais do Afeganistão poderiam eventualmente dar a Washington outro motivo para se envolver novamente. O potencial é real, mas por enquanto continua sendo uma perspectiva de muito longo prazo. É potencialmente interessante se você entender que esse potencial ainda está a anos de distância. Porque para desenvolver recursos minerais, as empresas precisam investir. Isso exige um certo nível de segurança. As empresas precisam acreditar que essa segurança vai durar. Tem que haver um certo grau de Estado de Direito. Nada disso existe agora. Em teoria, tudo isso poderia ser criado. Até que isso seja criado, não acho que essa seja uma ideia séria. Se Washington voltar a Cabul, a ex-embaixadora de lá diz que não pode repetir o padrão que ajudou a minar seus 20 anos no Afeganistão. Pouco investimento quando o país estava relativamente estável. Depois, bilhões foram investidos rápido demais. Um Estado afegão que se tornou dependente da proteção americana e nunca construiu confiança pública suficiente para sobreviver sem ela. Quando estive lá, por exemplo, as coisas estavam começando a piorar. E eu pedi o que agora parece uma quantia pequena, mas na época parecia muito grande, 600 milhões de dólares em apoio econômico adicional. Consegui 43 dos 600 que pedi porque o Iraque estava absorvendo todo o resto. Mais tarde, investimos bilhões. Mas quando colocamos muito dinheiro, colocamos rápido demais. E colocamos em partes muito limitadas do país, numa tentativa de conseguir uma estabilização rápida. E o sistema político afegão não conseguia absorver esse dinheiro. Quando não consegue absorver, ele se perde em corrupção. Então, se o embaixador Newman fosse enviado de volta a Cabul hoje, a abordagem dele seria muito diferente. Sem grandes promessas, sem confiança e sem concessões, simplesmente na esperança de que o Talibã possa mudar depois. Você só deve trocar ações reais por ações reais. Então, se abrir uma embaixada é algo que os afegãos querem, pode ser do nosso interesse. Mas há uma variedade de coisas que nós queremos. Devemos ter algo específico que eles façam ao mesmo tempo em troca, não apenas talvez façamos isso depois. E isso tem que ser passo a passo, porque não há confiança. Não há confiança de nenhum dos lados. E não há motivo para nenhum dos lados confiar um no outro. E se você fizer coisas como abrir uma embaixada sem receber nada em troca,
Você simplesmente passa a mensagem de que os afegãos não precisam agir. Eles simplesmente ficam parados. E os Estados Unidos vão se curvar e mudar sua posição. Para Washington, voltar ao Afeganistão talvez já não seja mais uma ideia impensável. Mas a mensagem da ex-embaixadora é clara. Se os Estados Unidos voltar a Cabul, não deve ser nos termos do Talibã.